Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Você é uma bênção em Cristo Jesus. Davi nos mostra porque o justo permanece para sempre, todavia o ímpio, eles serão ceifados, passarão. Há uma diferença significativa da vida entre de um e do outro. Então, no Salmo 37, versículo 21 a 26, Davi nos diz: O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Observe que Davi nos mostra a nítida diferença entre o justo e o ímpio. Aqueles que amam ao Senhor e aqueles que vivem como se Deus não existisse. Essa diferença o Senhor Jesus nos mostra lá em Mateus, capítulo de número 5, quando ele diz para os discípulos e para todos os que estavam ouvindo: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Observe que eles são o sal da terra em detrimento dos outros. Devem ser bênção. Bênção para mostrar a todos a vida do reino de Deus. A vida na presença de Deus. A beleza da vida que Deus nos deu para ser um instrumento para a glória dele. É assim que aqueles que confiam no Senhor vivem. Aqueles que esperam em Deus. De tal modo que Deus se agrada, Deus ama isso. Porque inclusive vem do próprio Deus. Exatamente como nos diz Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, ao nos dizer que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, vem do próprio Deus que vivamos assim, que vivamos a beleza de uma vida que é repleta do amor, da alegria, da bondade, da paciência e assim por diante. Como também nos diz Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, há uma diferença muito grande entre aqueles que amam ao Senhor, aqueles que esperam no Senhor e aqueles que vivem como se Deus não existisse. E é por isso que há uma diferença também na forma como Deus os trata. Porque Deus se agrada de ver que pessoas, por confiarem nele, por esperarem nele, por amarem ao Senhor, por crerem, portanto, verdadeiramente no Senhor, também procuram ser uma bênção. Procuram viver de forma agradável ao Senhor. E Deus os abençoa. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra. E Ele cuida. Não são perfeitos, não tenha dúvida. Não há homem perfeito, a não ser o Senhor Jesus. Não há alguém que não peque, porque somos todos pecadores. Mas há pessoas que, por crerem no Senhor, se dedicam ao Senhor o máximo que podem. De tal modo que essas pessoas se mostram como luz no mundo, como sal na terra, conduzindo os outros ao próprio Deus em Cristo Jesus. E esses
devem viver para a glória do Senhor, sabendo que o próprio Deus que se agrada deles está cuidando deles. Veja que Deus os abençoa, nos diz o versículo 22. Deus firma os passos do homem bom, diz o versículo 23. E cuida de tal modo que se cair, Deus levanta, porque Deus está segurando em suas mãos. Que coisa maravilhosa. É interessante que quando ele diz que o Senhor segura pela mão, ele nos lembra Enoque, que andou com Deus. Só que Enoque andou com Deus de tal modo que Deus estava ali para segurar em sua mão quando ele precisasse, a fim de que ele não tropeçasse ou não caísse de fato, a fim de que ele fosse sustentado. Deus se agrada daqueles que o amam e que, portanto, vivem uma vida para o Senhor e não apenas para si mesmo. Então eu pergunto outra vez, você é uma bênção? Você diz que crê no Senhor Jesus, você crê no Senhor Jesus? Então seja uma bênção, porque aqueles que creem no Senhor Jesus são também aqueles que foram reservados a ser sal da terra e luz do mundo. E ainda que a vida seja repleta de lutas, de tribulações, de dificuldades, tenha certeza que o Senhor está sempre ao lado daqueles que confiam e esperam nele, daqueles que procuram ser uma bênção para todos os que estão ao seu redor, para glorificar o nome daquele que graciosamente não só nos criou, mas também ainda nos salvou. De tal modo que Davi pode dizer, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus está cuidando. Deus está cuidando daqueles que têm todo o cuidado para também fazer a vontade do Senhor. Deus está guardando aqueles que têm guardado o próprio coração para glorificar e fazer a vontade do Senhor. Aqueles que procuram ser bênção. Seja bênção. E espere no Senhor. De tal modo que você agrade a Deus, glorifique a Deus e espere em Deus. Porque o próprio Deus cuida daqueles que esperam nele. E assim, tanto Deus é glorificado em sua vida, como você vai viver seus dias em paz no seu coração, tranquilamente. Como nos diz Paulo em Filipenses 4, dizendo a nós que não devemos andar ansiosos, mas devemos colocar tudo diante de Deus. E então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Luta, sim, sempre haverá. Na verdade, podemos dizer que as maiores lutas, angústias, tribulações foram vivenciadas por justos, por homens e mulheres que confiavam e esperavam em Deus. Mas também podemos dizer que foi a grandeza, o poder, a misericórdia, a graça, o livramento de Deus foi manifesto exatamente na vida destas pessoas que viram ao mesmo tempo o vale da sombra da morte, mas no meio dele o bom pastor que estava ali para com sua vara e seu cajado os proteger e guardar o coração. Assim então, vá vivendo para o Senhor, vá vivendo. De tal modo, como diz o versículo 26, é sempre compassivo e empresta, a sua descendência será uma bênção. Seja uma bênção e ensine a sua descendência a ser uma bênção também. E assim Deus será glorificado em sua vida e tenha certeza que também estará se agradando em abençoar a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus amado, muito obrigado por tudo, por tua graça e misericórdia, por teu amor, por teu perdão, tua compaixão e teu favor. Ajude-nos a ser bênção, ajude-nos a te glorificar, ajude-nos a viver para ti, ajude-nos a te engrandecer. Que o Senhor receba a nossa gratidão e nos conduza. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.